Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara Vishvaro Guratmeti Murtideva Vibhagine Yogamaya Pradeya Dakshinamurtaya Sarva-Vedanta Siddhanta Gocharam Brahma Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmam. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Vamos para a última nossa sessão antes da final da Champions League. Tem uma galera aqui que já está perdendo o foco, porque eu tive que pegar a chave e fechar a porta, porque eles querem ficar subindo e descendo para ver o resultado do jogo. Então, vamos ver aqui esses comentários, essa síntese, o resumo do o nosso último encontro desse seminário maravilhoso, desse webinário maravilhoso. Eu não sei se vocês curtiram, mas para mim foi muito, muito legal, muito bacana, foi um privilégio enorme. O resumo diz, vamos a um resumo do Kena Upanishad. Este é um pequeno Upanishad pertencente ao Samaveda. Como a maioria dos outros Upanishads, esse Upanishad também está na forma de um diálogo. O formato de diálogo fornece consistência para a compreensão e também para mostrar que este conhecimento tem que ser adquirido através de um diálogo entre o professor e o discípulo. Os diálogos, eles também são uma demonstração de que esses ensinamentos eles precisam ser dialogados, eles precisam ser ouvidos e nesse formato. Deve ser adquirido por um guru, professor. Neste Upanishad não temos o nome do aluno nem o do professor, e, portanto, assumimos que se trata de um aluno qualificado que se aproximou de um professor qualificado. Aluno qualificado significa sadhana shotushtaya, sampanaha, alguma coisa desse tipo. Sampanaha. Ou seja, aquele que tem discriminação entre o eterno e o efêmero. Então, aquele que tem uma mente discriminante, discriminadora, uma mente já bem preparada, somente então esse é dito ser um discípulo qualificado para os Upanishads. Então, esse é um aluno qualificado. Ele desenvolveu essa discriminação entre o eterno e o efêmero. Ele desenvolveu o desapego ao efêmero, aquilo que vem e vai. Ele diz, vem, vai, vem, vai, vem, vai. Não, eu quero aquilo que permanece sempre. E o que permanece sempre? Vocês sabem já, esse ponto do campeonato, quem é que não sabe? Você tem que dizer assim, eu que permaneço sempre. Essas quatro qualificações, a discriminação, o desapego, a disciplina e o desejo, esses são os 4 Ds, as qualificações do Vedanta, que nós não cobrimos durante esses últimos 8 dias, elas são, de uma forma simplificada, apresentadas como os 4 Ds, É discriminação, é disciplina, é dispassion, discriminação, disciplina, desapego. O desapego entra primeiro, depois disciplina em geral, e depois desejo. Esse desejo é o desejo pela verdade, o desejo pelo autoconhecimento. Desejo por aquilo que é eterno. Essas 4 qualificações do aluno são necessárias. Do mesmo modo,
a qualificação do professor é necessária. Ou seja, aquele que tem um conhecimento da realidade e aquele que tem a metodologia de comunicar o conhecimento aos outros. A metodologia é um aspecto, né, de um professor válido. Ele tem que ter uma certa conhecimento dessa metodologia de ensino, né, para poder desdobrá-la. E ele também precisa precisa ser um bom comunicador, né? Ele tem que ser capaz de comunicar e capaz de conhecer. Então, o que em geral faz um professor, né, bom, competente, é aquele que, primeiro, é autorrealizado, ele sabe que ele é Brahman, né? Ele sabe que existe a liberação através desse conhecimento, não é uma ficção. Aí ele tem uma certa conhecimento ou familiaridade com os ensinamentos e ele é um bom comunicador. De um certo modo, é uma pessoa que, né, ele consegue ser um bom comunicador. Então, esses são as características de um bom professor: o autorreconhecimento, conhecimento das escrituras e uma certa capacidade de comunicar o conhecimento aos outros. Aquele que tem tanto o conhecimento como a habilidade de comunicação é dito ser um bom professor. A habilidade de comunicação aqui envolve o conhecimento, né, a respeito da metodologia de ensino, mais a capacidade de comunicá-la. Portanto, temos que assumir que um aluno qualificado se aproximou de um professor qualificado e adquiriu esse conhecimento. Este é o pano de fundo desse Upanishad. Esse Upanishad é intitulado Kena Upanishad porque começa com a palavra Kenishitam, Patati, etc. E com base na prima palavra ele foi nomeado. Ele inicia com Kenishitam Patati, que é a primeira frase do primeiro verso do primeiro capítulo, mas que a gente não vê aqui naturalmente, porque já foi traduzido do sânscrito para inglês. É o Kena. Ele é composto de 4 capítulos. O primeiro capítulo tem 4 tópicos. A pergunta sobre a realidade. O aluno fez uma pergunta baseada no seu conhecimento de que o corpo e a mente são inertes por si mesmos. O aluno já sabia que o corpo e a mente são feitos de matéria. Eles são intrinsecamente não sencientes. Se agora eles são sencientes, isso ocorre devido a que é uma bênção recebida por algo diferente, um outro fator livre e independente do corpo e da mente, né? Livre deles. Tal como o ventilador está funcionando devido à bênção de algo diferente do ventilador, ou seja, eletricidade, por si só o ventilador não funciona. So, esse estudante qualificado é aquele que se aproxima do professor, já sabendo, né? Já sabendo que o corpo e a mente são feitos de matéria inerte. Né? O corpo e a mente são feitos de matéria inerte. Então, o discípulo qualificado para os Upanishads, ele já sabe disso, entendeu? Nada disso aqui realmente possui uma existência própria, uma consciência própria. Tudo isso se trata de Maya, os produtos de Maya, que é simplesmente matéria e energia, né? Então, o objetivo do aluno, do discípulo qualificado é já se estabelecer nesse conhecimento. Brahman é a última realidade, a única realidade, a única fonte realmente de existência e consciência, né? E eu sou aquilo, que não é aquilo, né? É a totalidade. O aluno faz a pergunta: o que é esse princípio externo pelo qual o corpo e os órgãos inertes são sencientes? Aquele princípio não visível que eles chamam de Deva. O que é esse Atma, por causa do qual o complexo corpo-mente inerte está agindo como se fosse, né, iluminado, como se fosse consciente, como se fosse, né, senciente? Atma Lakshanam, indicação da realidade. O próximo tópico é definido por Atma por parte do professor. O professor fornece 2 definições importantes sobre Atma. A primeira definição é até no primeiro mantra. O significado literal soa engraçado. Atma é o olho do olho. Assim, a gente tem que pular essas
frases sânscritas, senão a gente fica todo enrolado. Então, o aluno faz pergunta, né, a respeito do Atman, e o professor fornece algumas definições um pouco estranhas, né? Ele diz assim, é o olho do olho, a boca da boca, é o ouvido do ouvido, etc. Todas aquelas referências, né? A referência a esse fator que realmente, né, propicia esses conhecimentos sensoriais, né? Essas percepções sensoriais, esses conhecimentos da mente, etc. Né? Então, ele fornece essas definições importantes. A mente da mente, a fala da fala, etc. Vou explicar o significado dessa definição. Atma é o ouvido do ouvido, significa que Atma é aquela consciência que é diferente do ouvido, que permeia o ouvido e causa o ouvido funcionar como ouvido. Acho que todos nós já compreendemos esse princípio, né? Existe esse poder, né, que vivifica o corpo sutil, né? Ele infusa, né, o corpo sutil, ele vivifica o corpo sutil com seus órgãos sensoriais, eles infusam, né, e permeiam os instrumentos sensoriais. Aí nós temos, né, a experiência, né, o órgão, o instrumento, o objeto de conhecimento ou de experiência, né, chega através do instrumento sensorial, do órgão sensorial, que passa através do intelecto, né, o aspecto cognitivo da experiência, mas tudo isso é somente devido à eletricidade, né, esse princípio que fornece existência, consciência, né, que nos propicia todas essas experiências nessa ordem de realidade relativa. Se você pegar a essência desta definição, olho do olho, fala da fala, etc., etc., se você pegar essa essência dessa definição, então esses são realmente os 5 pontos que temos discutido. Esses 5 pontos que nós temos discutidos, o que ele está referindo assim? Os cinco elementos, os 5 órgãos sensoriais. Ah, sim, mas ele apresentou como 5 pontos. Então, essas aqui são chamadas features of consciousness, os aspectos da consciência, né? O primeiro aspecto é a consciência não é parte, não é produto e não é propriedade da matéria, né? Então, já começa por aí. O mundo que pensa que a matéria, né, surgiu do Big Bang, aí a consciência, né, foi um subproduto do Big Bang da matéria, né? Se a gente pensa que a consciência, a realidade, é um produto da matéria, ainda assim permanece uma questão não resolvida, assim, da onde que o Big Bang, né? Da onde que o Big Bang ocorreu, né? Qual foi a força que criou o Big Bang? Da onde que surgiu tudo isso, né? Existe sempre uma causa do Big Bang, né? A consciência, o primeiro feature é que a consciência não é parte, produto ou propriedade da matéria. No caso do Jiva, ele não é realmente um produto ou um atributo do meu corpo físico, né? A consciência é uma entidade ou um princípio livre e independente da matéria. O que significa isso, né? A melhor analogia é quando vocês veem a minha mão, por exemplo. O que vocês estão vendo aqui? Quem é que não sabe ainda e que gostaria de tentar, né, decifrar? O que vocês estão vendo aqui? A gente está vendo a mão, né? A mão do Arlindo, né? Mas a gente está vendo alguma coisa além da mão do Arlindo. O que seria isso? Hã? A luz, você já sabia? Não podia dizer. Então, a gente desconta, né? A gente diz, não, naturalmente eu já sabia que tinha luz. Não sabia, mas não sabia, porque a gente descontou a luz, né? Pensei, não. Mas tem a luz. Então, a consciência, do mesmo modo, é o princípio, né, que ilumina e revela tudo que existe nessa ordem de realidade secundária, aparente, né? Mas ele é um princípio livre e independente de tudo aquilo que ela ilumina e revela, né? Por exemplo, aqui a luz, ela não tem nada a ver com a minha mão, né? Se eu retiro a minha mão, a luz está iluminando o quê? Nesse caso, o meu rosto, né? O espaço, ou a parede, né?
Então, a luz, ela não é vinculada à minha mão, ela simplesmente ilumina qualquer que seja o objeto, né, que se apresente diante dela. Né? A luz está sempre iluminando, revelando os objetos, refletindo nos objetos que se apresentam diante dela. Né? Então, essa é a natureza da luz, é iluminar. Mas ela não tem nenhum relacionamento com aquilo que ela revela. Por quê? Porque ela é livre e independente. Ser livre e independente significa pertencer a uma outra ordem de realidade. Porque quando as coisas pertencem à mesma ordem de realidade, elas se impactam e elas se modificam entre elas, entendeu? Mas quando você tem dois princípios que pertencem a duas ordens de realidade, eles já não se obstaculizam, já não se modificam, né? O cara dormindo no meio da noite, sonhando com aquele sol quente, né? No meio do inverno, lá no país da Escandinávia, ele sonhando com aquelas férias de sol na praia lá. Então, ele tem aquele sol quente, a luz do sol, dentro do quarto, frio, 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 escuro, escuro, escuro. Então, a luz, né? A luz e o sol e o calor, eles não estão em conflito com a escuridão e o frio do seu quarto, né? Por quê? Porque são duas ordens de realidade, são duas subordens de realidade distintas. Elas não se obstaculizam, não se contradizem, né? Do mesmo modo, a consciência, aquilo que revela e ilumina tudo, ela não tem nenhum problema com os objetos. Em outras palavras, os objetos não a afetam. A consciência ela jamais se modifica com as experiências, ela jamais se modifica através dos objetos que ela ilumina e revela. Isso é importante que a gente compreenda, porque isso significa dizer que eu não me modifico com as experiências. A gente sabe que o corpo e a mente se modificam com a experiência, né? Mas eu não me modifico, porque eu sou a consciência. A consciência é uma entidade livre, independente daquilo que ela ilumina e revela. Tá? A consciência é uma entidade independente que emprenha e anima o corpo. Ela é independente. E a consciência, ela não está, ela pervade esse corpo físico do Jiva, né, nesse caso. Ela pervade o corpo físico, ela vivifica, ela anima esse corpo, ela torna esse corpo, né, um corpo vivo e senciente. Mas a consciência, ela não é limitada pelo corpo, né? Então, todos esses limites do corpo, se eu imagino que a consciência, né, ela... a minha consciência, eu vou falar disso? A minha consciência. Né? Eu estou fazendo um trabalho agora de ampliar a minha consciência, né? Estou ampliando a consciência. A consciência, ela não pertence a ninguém, entendeu? E a consciência, ela não é limitada nessa construção corpo-mente. Ela pervade tudo, né? Ela pervade tudo. Ela simplesmente brilha no intelecto humano, mas ela é livre, independente, e ela não é limitada pela minha construção corpo-mente. Ela não é limitada pelas ideias que eu tenho, as noções, né? Os meus sentimentalismos, isso e aquilo. Ela não é enclausulada nessa construção corpo-mente. Ela é um princípio livre, independente, e ela não é limitada pelos limites dos três corpos. Né? Certo? Aí, uma dúvida. Essa consciência... Fala mais alto um pouco. Essa consciência, então, ela pervade tudo, pervade todos os objetos aparentes, e ela é totalmente imparcial com relação à tua vida pessoal. Ela não se interessa por nada daquilo que acontece na sua vida. Seria isso? Sim. Você precisa nesse caso, você precisa de reivindicar e assumir a sua real identidade como consciência e chegar ao extremo de dizer que eu sou livre e independente de tudo que possa acontecer na minha vida, entendeu? O Jiva, naturalmente, ele tem suas preferências, né? Mas a consciência, ela é simplesmente... Qual é a natureza da consciência? É simplesmente revelar, iluminar. É o iluminador primário, né? É o iluminador real, a luz do iluminador.
essa consciência, ela vai iluminar o intelecto humano vai iluminar o seu meio ambiente e vai transacionar com o meio ambiente. Mas aquilo que nós somos, na nossa essência, é livre e independente. Em outras palavras, como se disse, tudo bem quando as coisas vão bem, tudo bem quando as coisas vão mal. Por quê? Porque a experiência não me modifica. A coisa mais importante de compreender aquilo que nós somos é a realização de que nada realmente me modifica, né? Isso é quebrar definitivamente a identificação com o complexo corpo-mente. É quando a pessoa se dá conta de que nada realmente me modifica. Nem nascimento ou morte, né, podem nos modificar. Você se relaciona com isso dentro de você, Luciano? Direito de si, né? Ou não? Depende do ponto de vista que eu tô observando, se eu estou com esse conhecimento firme. Eu sou consciência. Sim. Nada daquilo que ocorre na minha vida me perturba. Sim. Agora, se por algum momento eu me esqueço dessa verdade, sim, eu entro num processo de perturbação. Sim, existe sim. Isso é muito, muito sutil tudo isso, entendeu? Porque o Luciano disse que, para vocês no web, né? Se eu sou a consciência e alguma coisa me agita, me perturba, entendeu? Então, qual seria a conclusão disso? É que eu não estou exatamente bem definido como consciência, né? Como consciência. Então, porque nada afeta a consciência. Veja bem, nós temos duas ordens aqui de realidade, né, sobrepostas. Uma, a ordem da experiência, que é o produto desse conhecimento, eu sou a consciência, que é uma mente que fica resolvida através do jnana, desse autoconhecimento, e desenvolve uma imunidade a respeito daquelas coisas que irritam e que assustam a construção corpo-mente, né? Então, os desgostos da vida, as crises, etc, etc. Então, tudo aquilo, entendeu? Então, essas coisas, elas podem produzir uma contração do complexo corpo-mente, porque eu não quero isso. Não quero isso, entendeu? Não, por favor. Isso é muito adármico, isso é um abuso, entendeu? O Yanni não é aquele que vai falar assim, tudo bem, é tudo Ishvara, entendeu? Você é adármico, você é cruel, isso e aquilo, esteja à vontade, né? Pode estrupar minha família, tudo isso, porque é tudo Bhagavan, é tudo Ishvara, etc. Não, o Yanni, naquele caso, entendeu? Ele vai combater essas forças adármicas, ele vai ser, né? Ele vai assumir a sua humanidade, mas isso não impacta no conhecimento a respeito da sua real natureza. Em outras palavras, a mente pode passar por um momento ou dois de turbulência, mas a turbulência da mente não afeta o autoconhecimento do Yanni, porque o autoconhecimento, como eu digo frequentemente, é feito de conhecimento puro. E esse conhecimento, ele permanece mesmo durante, após e apesar das turbulências. Porque o Yanni sabe, ele não é o seu estado mental. Entendeu? Uma mente pacífica é um bônus, um subproduto desse conhecimento. Mas o Yanni ainda é sujeito a agitações e perturbações mentais. Isso não significa dizer que você não saiba quem você é, entendeu? Isso é importante, é um ponto muito sutil e importante. Tá? Ele não justifica que a gente ande por aí chutando gatos e cachorros, né? Mas que a gente saiba, né, que se eu ando por aí, né, sempre nervoso, agitado, dormindo durante a classe, etc., né? Estou brincando, Pé. Eu sei que você não tá, você estava contemplando, eu sei. Entendeu? Se eu me comporto mal, né, isso é uma indicação que eu talvez, né, não tenha realmente internalizado esse conhecimento, esse autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento, ele não é sinônimo de uma mente pacífica todo o tempo. O autoconhecimento é conhecimento puro. Eu sou a consciência, não o meu estado mental. Tá? Então, se você sabe quem você é, entendeu?
Se você não sabe, você deve estar muito próximo de desenvolver essa convicção daquilo que eu percebi de você. Então, se você sabe quem você é e a mente ainda vai por esse processo de turbulência, sabe que isso é natural. Você simplesmente tem que discriminar a mente de você, entendeu? Discriminar, eu não sou minha vássana, eu não sou minha mente. Aí você vai ver o que vai ocorrendo, entendeu? Essas perturbações e essas vássanas, elas vão perdendo força. Por quê? Porque seu autoconhecimento ele vai se firmando, né? Se solidificando. Né? Legal. A consciência não está limitada pelos limites e limitações do corpo. Outro aspecto da consciência é que o corpo é vivificado pela consciência. Né? Ele infunde, ele pervade e o corpo dança, a mente dança devido a esse princípio, esse poder, né? A consciência. A consciência, ela não desaparece, ela não morre quando o corpo físico morre. É outro aspecto da consciência. Né? Ela não é um produto do corpo, ela é um princípio independente que pervade e permeia tudo, ela não é limitada pelos limites do corpo. Né? E quando o corpo ele desaparece, ele morre, né? A consciência permanece intacta, do mesmo modo. Né? Ela não é afetada pela morte do corpo. Aqui diz, a consciência sobrevive mesmo após a queda do corpo. Não. Nós já falamos sobre isso e vimos, assim, mas se sobrevive a consciência, por que ela deixou o corpo, né? Por que ela deixou o corpo? Não, a consciência não entra e sai do corpo. A consciência pervade tudo. Ela pervade até mesmo o corpo em decomposição. Entendeu? O que deixa o corpo é o quê? Corpo sutil. O corpo sutil. O corpo sutil é que deixa o corpo físico, que é o corpo sutil que vivifica, né? Com os pranas, com a mente, etc, etc. Vocês estão comigo ou estão com o bebê? Basta um espirrãozinho, eu vejo todo mundo assim. Mas eu tenho que pegar uma toalhinha. A consciência, a última feature, a consciência sobrevivente após, quando o corpo morre, a consciência não morre. Ela permanece intacta, porque ela simplesmente é o substrato de tudo. Né? Os corpos, eles são assemblados, desassemblados dentro do âmbito dessa consciência existência. Consciência, do mesmo modo que o espaço jamais se modifica, né? Os novos edifícios são construídos, são demolidos, construídos, demolidos, e o espaço permanece intacto. Né? Consciência do mesmo modo. A consciência sobrevivente, após a queda do corpo, ela não é verificável. Do mesmo modo que uma lâmpada, uma luminária, se a corrente elétrica estiver desligada, ela não é verificável. Entendeu? Então, a corrente elétrica, né, sendo uma analogia desse princípio, né, existência, consciência, ela pervade tudo, ela está em tudo, mas se a lampadinha ela tiver queimada, se o corpo físico, né, puf, e o que for, né, aí ela já não é identificável naquele corpo, né? Do mesmo modo que a corrente elétrica, ela não é identificável numa lâmpada queimada. A lâmpada queimou, a gente fica assim, putz, será que faltou luz? Será que não tem eletricidade, né? Ou será que a lâmpada pifou, né? Aí você tem que fazer um teste, 2 testes. Não, a lampadinha, é melhor a gente cremar a lampadinha, porque ela morreu. Né? Então, o princípio da consciência é chamado de ouvido do ouvido, etc. Né? Esta é a primeira definição. Mais tarde, o professor dá outra definição importante para o ser. Está no verso 4. A primeira definição faz parte do mantra 2. Os mantras 2 e 4 são muito importantes no primeiro capítulo. O professor diz que Atma é algo mais do que o conhecido, além do conhecido e do não conhecido. Né? Isso nós determinamos isso muito bem. Eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Então, o que eu sou? Eu sou a luz que ilumina o que eu sei e ilumina o que eu não sei.
que revela o que eu sei e o que eu não sei. Eu sou alguma coisa outra do que o que eu sei e o que eu não sei. O que eu sei é um objeto de conhecimento, o que não sei é um objeto de ignorância, né? E eu sou aquilo que revela a minha ignorância e meu conhecimento, né? Então, eu estou sempre livre da ignorância e do conhecimento. Todo o conhecido, antes do conhecimento, era desconhecido. Depois de conhecer, torna-se conhecido. Ao dizer que Atma é livre do conhecido e do desconhecido, o Upanishad diz que Atma é não conhecido. Ao dizer que Atma é diferente do conhecido e do desconhecido, o Upanishad diz que Atma é não conhecido. Vamos ver o que ele está querendo dizer isso aí, porque parece um pouco estranho, né? Que o Atma é não conhecido. Vamos ver. Isso significa que ele não é conhecível objetivamente. Sempre a mesma martelada, né? Ele não é objetivável. Ele não é conhecido de modo objetivo. Tá? Porque ele é o sujeito absoluto. É algo mais do que objetos. Ele não pode ser reduzido a um objeto de conhecimento. Através da segunda definição, o professor transmite indiretamente. Se Atma nunca pode ser um objeto, então, por eliminação, sabemos que Atma tem que ser o próprio princípio do sujeito, o sujeito absoluto. Se ele não é objetivável, se ele não pode ser conhecido como objeto de conhecimento, mas ainda assim ele pode ser e deve ser conhecido através, né, das revelações dos Upanishads, a gente deduz que ele só pode ser conhecido como sujeito. E o sujeito não é um intelecto. Aí é que as coisas ficam mais sutilizadas, né? E o sujeito não é um intelecto. O intelecto é o quê? É um objeto. Vocês entendem que o objeto, o intelecto é um objeto? Todo mundo? Ele é um objeto. A gente sabe muito bem as nossas condições intelectuais, etc., né? O intelecto vai e vem, ele é mais assertivo, é mais claro, daqui a pouco ele está mais, né, mais cansado, algumas vezes ele está mais tamásico, etc. Nós que conhecemos, né, as três gunas, a gente sabe como o intelecto é sempre em modificação. Se o intelecto está sempre em modificação, e se a gente sabe que ele se modifica, então significa que nós somos alguma coisa outra que o intelecto que se modifica, porque você precisa de alguma coisa que não se modifica para testemunhar a modificação dos estados do intelecto, né? Então, nós somos alguma coisa que não é o intelecto, né? E o intelecto passa a ser um objeto vestido de sujeito. O ego nada mais é do que o objeto vestido de sujeito. Você está pensando no jogo, Mário? Não. Não? Que legal. Esse é um teste para você, hein? Aquela história da cozinha e do jogo de hoje, né? Sempre muitos testes. A criação inteira só pode ser dividida em dois princípios, sujeito e objeto. Se você eliminar os objetos, então a única coisa que fica é aquilo que é impossível de ser negado, o inegável, né? O que a gente não pode rejeitar e negar? Aquilo que é a natureza do sujeito, né? A natureza do intelecto é o sujeito absoluto, que é a luz do iluminador. Então, quando a gente nega tudo aquilo que pode ser conhecido e experienciado, a gente permanece com aquilo que é inegável, aquilo que não pode ser negado, que é o sujeito. No ponto número 3, o Atmayana, conhecimento da realidade, o que pode ser Atmayana, o conhecimento do Atma, se Atma nunca é conhecido como objeto e nunca é um objeto, então como podemos falar sobre Atmayana? É uma contradição depois da outra, né? Atma é conhecimento do ser, né? Conhecimento do ser. Se o ser não pode ser objetivado, como eu posso conhecer? A própria palavra Atmayana é uma contradição em termos. Como eu posso conhecer alguma coisa que não é um objeto de conhecimento, né? É uma contradição em termos, pois se eu falar sobre Atmayana, então ele se torna um objeto de conhecimento. Existem umas passagens desse desdobramento desse conceito, Atmayana, entendeu? Que são próprios incríveis, pode ser desenvolvido, né, em suas nuances, assim, né? Diversos ensinamentos muito bacanas que eu ouço do Paramartananda em torno a esse conceito, né?
porque o que é Atma Jnana, né? O que é realmente esse intelecto que conhece Jnana, muito embora Jnana seja alguma coisa acima do intelecto, né? É uma coisa que pervade o intelecto, né? Como são essas sadhanas, né? Essas sadhanas de contemplar nesse Brahman, que não é um objeto de contemplação, né? Existem ensinamentos que são muito bacanas sobre isso. Atma Jnana só pode ser de um modo, ou seja, compreender e admitir o fato de que eu sou Atma. O único modo de a gente conhecer Brahman é reconhecer a nossa natureza como Brahman, né? Consciência. Não há outro conhecimento que não seja esse, né? Reivindicar, admitir. Admitir é uma palavra legal, né? Admite, cara, né? Confessa o seu crime, você é Brahman, né? De repente você vai ser crucificado e queimado por isso, mas... Hã? Testemunhas de Brahman. Testemunhas de Brahman. Né? Você simplesmente confessa, aceita. Como é que é a palavra mesmo? Admite. Quando eu admito que eu sou Brahman, então automaticamente o complexo corpo-mente é renegado como não Brahman, como não Atma, não ser, o ser aparente, o ser inferior, o ser secundário, né? O ser não real. Admitir o Atma envolve negar o complexo corpo-mente como realidade. Então, veja bem como tudo isso é um ciclo, né? É um círculo vicioso, né? Você precisa negar a realidade ao complexo corpo-mente, sem negligenciá-lo completamente, porque é através do complexo corpo-mente que você compreende que você não é o complexo corpo-mente, mas você ainda assim tem que negar a realidade ao complexo corpo-mente, de modo que você desenvolva a convicção de que você é Brahman, é consciência, né? Quando você compreende, aí o seu apego, né? Essa noção eu sou o corpo-mente, ainda se dissolve mais e mais e mais gradualmente, entendeu? Porque você se redefiniu, né? Aí quando você for cortar o cabelo dos seus clientes, você pode dizer, eu sou Brahman, prazer em te conhecer. Cara que você conhecia antes, entendeu? Prazer em nos reconhecer. Hã? Prazer em nos reconhecer. É, nos reconhecer. Você vai ter que fazer a sua carteira de identidade também, como Brahman, entendeu? O iluminado. O iluminador. Luzes, fazer as luzes da consciência. Como é que é? O outro me derreteu, ele eu queria marcar as luzes para resolver minha consciência. Eu lembro da minha mãe ela falava, vou no cabeleireiro fazer as luzes, né? Aí eu pensei, ele vai fazer as luzes da consciência. Ah, eu não sabia dessa expressão, né? Fazer as luzes. Ok. Admitir o Atma envolve, admitir eu sou Brahman, envolve renegar o complexo corpo-mente como realidade, né? Que em alguns Upanishads diz de transcender o complexo corpo-mente, né? E, na verdade, esse transcender é uma palavra perigosa, porque é mística, né? Dá essa sensação de que você precisa, né? Hã? E imediatamente dá uma ideia de, né? De tempo e espaço, né? De movimento, tempo, espaço, etc. Né? Então, a expressão, a melhor linguagem para definir essa condição aqui, que envolve transcender. Admitir o Atma envolve renegar o complexo corpo-mente, que o Upanishad chama de redefinir-se como Brahmani, ao invés do complexo corpo-mente, entendeu? Você simplesmente, né, se redefine. Nós temos duas personalidades, né? Nós temos dois eus, né? O eu secundário, né? Esse do Jiva, da construção corpo-mente, e o eu, que é a consciência, a existência, que é totalmente... Então, é uma questão de compreender a sua natureza substancial e essencial e viver a partir daquela plataforma, né? É um shift de identificação, é uma mudança de identificação, né? Agora, eu já não me identifico com o equipamento e eu me identifico com a luz do iluminador, né?
do equipamento, aquilo que vivifica o equipamento, que ilumina o intelecto, etc, etc. Então, não significa transcender, mas desde que a gente resolva bem essa palavra, explique ela bem, você transcende no sentido que você deixa a sua identificação com aquilo que é inferior e se identifica com aquilo que é superior. Muito embora a ideia de superior e inferior também pode trazer outras complicações, entendeu? Você simplesmente assume a sua real natureza, a sua real identidade como a substância, né? A essência de tudo e de todos, que é essa consciência e existência. Quando eu uso a palavra eu, em vez de reivindicar o corpo e a mente como eu preciso reivindicar a consciência como eu. Essa transformação ou mudança interior, a gente não transcende nada, é uma mudança cognitiva que ocorre no intelecto. Eu compreendo a minha... Aí eu começo, né, a perceber que, né, eu uso a palavra eu, muitas vezes referente ao corpo, mente, né? Mas fundamentalmente eu sei que o eu, né, o eu realmente é a consciência. Quando eu uso a palavra eu, em vez de eu me identificar com corpo-mente, eu me identifico com a consciência. Esta transformação ou mudança interior do complexo corpo-mente para o ser é chamado de autoconhecimento, Atmayana, o conhecimento. Eu sou a consciência. É o único modo de conhecer a consciência. De Deha a Dehi, de Shariram a Shariri, etc. Este é o terceiro tópico. O quarto tópico se refere ao fruto deste conhecimento. Qual é o benefício deste conhecimento? No momento em que eu me identifico com o complexo corpo-mente, vejo o corpo como um dos objetos do mundo. No momento em que eu me desidentifico, agora eu entendi. No momento em que eu me desidentifico, então, eu começo a perceber o meu corpo-mente objetivamente. O nosso processo de elevação ou crescimento espiritual nada mais é do que um constante processo de objetivação ou de objetificação do meu corpo e da minha mente. A gente começa a ver as nossas histórias, etc., objetivamente. Por que eu tirei onda com o Mário? Assim? Porque eu sei que ele tem a capacidade de ver o jiva dele objetivamente e dar boas risadas junto com todos nós, né? Porque o jiva a gente não pode levar a sério, né? O jiva é aquele programinha, né, que faz o que faz, né? Então a gente vai desenvolvendo, que em outras palavras, em inglês, a gente começa, a gente já não se leva tão a sério. Você vê que as pessoas que se levam a sério, já porque estão tão identificadas com corpo-mente, né, que elas ficam muito sérias se você fizer uma brincadeira com ela. Pum! Né? Isso é desrespeitoso, né? Mas quando você, essa identificação já afrouxou, né, você brinca junto, né? Você tira, que legal. Às vezes é um sorrisinho meio amarelo. Antes eu olhava para o corpo como fosse eu mesmo. O corpo não estava incluído no mundo. Quando falava mundo, eu incluía tudo menos o meu corpo, né? Quando eu me identifico com o corpo-mente, parece que eu sou o centro do universo e aí o mundo aparece para mim, né? Quando a gente compreende que o corpo é simplesmente um objeto, o corpo e a mente são objetos como tantos outros, né? Aí a gente sabe que tudo isso nada mais é do que um objeto aparente. O maior benefício de se ver objetivamente é a aceitação das condições do corpo e da mente. Quando a gente se vê objetivamente, você está comigo ainda, querida? Estou refletindo. Que legal. Quando a gente se vê objetivamente, qual é o maior benefício, né? O maior benefício é que a gente aceita o jiva assim como ele é, né? A gente diz, eu sou isso, sabe?
Eu sou cheio de contradição, eu sou cheio de vássana, eu sou cheio disso e daquilo. E você, né? Se você gosta, gosta. Se não gosta, né? Então, get over it, como diz o Candice Seja, get over it. I'm like this. Se você não gosta, get over it, you know? Então, o Jiva, o Yanni não identificado com corpo-mente, ele não tem problema de expor-se, né? É por isso que eu digo todas essas bobagens, né? Na internet também, seria um problema. Né? É um outro palhaço, como qualquer outro. Todo Jiva é um palhaço, né? Se você vê os Jivas desse ângulo, você assim, oh meu Deus, olha só, que palhação, que palhaço diferente é esse aqui, né? Tem palhaço de todo tipo e cor. Então, Jiva é arte, né? Mas este aqui também é bom. Okay. A aceitação significa a aceitação do Jiva, assim como ele é, programadinho por Ishwara, né? A gente quer, né, dar uma mãozinha para Ishwara, aí o Jiva também faz um esforço de melhorar esse Jiva, né, controlando um pouco os órgãos sensoriais e as mentes, né, configurando as vassanas, né? Tem que dar uma ajuda a Ishwara, né? Aí, gradualmente, esse Jiva, ele desenvolve essa visão objetiva do Jiva, né? Aí ele aceita o Jiva como ele é. Mas ele precisa, antes de aceitar, ele precisa, né, desenvolver um intelecto capaz dessa objetivação, que como benefício, né, traz essa total aceitação da nossa humanidade, da nossa natureza humana, né? Senão a gente está sempre assim, isso foi inadequado, ninguém me ama, eu fiz isso errado, eu fiz aquilo errado. Não? O cara fica travado, né? Vive uma vida travado, né? Como a gente diz em português. Objetividade significa aceitação do Parabda Karma. Parabda, para o que se refere, que todo corpo tem o Parabda. Parabda se refere ao Parabda Karma, né? Meu Parabda Karma, aquilo que se manifesta, entendeu? É parte de um sistema maior do que essa entidade atual que está fazendo ações, etc. A gente vai aceitando, né? Aceitação significa não resistência. Não resistência significa que eu estou sempre bem, ok, né? Apesar das cagadas que esse Jiva faz aqui. Ele vai aceitando, a gente tem que desenvolver esse auto-amor, né? Aceitar os nossos limites, aceitar nossas virtudes e defeitos e desenvolver essa capacidade, né, de amor próprio, né? Que permite esse relaxamento mental e emocional. A resistência, o sofrimento é a indicação de resistência. Olha que legal isso, Giovana. O sofrimento nada mais é do que uma indicação da nossa resistência. A gente está resistindo àquilo que nós somos, como Jiva, entendeu? Ah, não, eu queria ser Brad Pitt. Não? Eu queria ser uma pessoa bonita, famosa, rica, né, etc. A gente está sempre se comparando, né, com esses role models. A gente não aceita o modo que Ishwara nos fez. Com o Parabda Karma, as circunstâncias, nossas condições mentais, materiais, físicas, certo? Sem nenhuma preocupação, porque isso tudo não pertence a mim, isso pertence à jurisdição de Ishwara. Ishwara vai, né, propiciando os nossos Parabda Karma, as nossas condições de vida, etc, etc. Então a gente aceita isso, caso contrário a gente sofre. A gente sofre porque a gente resiste. O sofrimento é a indicação de resistência. A resistência é a indicação de subjetividade, né? O que é subjetividade? O Jiva, que é um objeto como qualquer outro, ele veste a camisa do sujeito, né? Aí ele vê tudo subjetivamente. Aí ele começa a levar tudo a sério, porque... Né? É o que você disse. Né? Oh, you hurt my feelings. Já ouviu essa? You hurt my feelings. Como é que a gente diz em inglês, em português? Feriu meus sentimentos. Hã? Você feriu meus sentimentos. A gente fere os sentimentos de pessoas, até com pensamento, às vezes. Você nunca sabe, mas
Tem pessoas que, né, se ofendem. Até você passa do lado, aí um ventinho, um deslocamento de vento já fere a pessoa, já ofende a pessoa. Nos Estados Unidos é verdade isso, cara. Não estou brincando, não. Nos Estados Unidos, se você se move dentro do supermercado assim e passa muito próximo da pessoa, eles têm tanto medo de aproximação, eles já se sentem, né, ameaçados, feridos. Né? Excuse me, passei muito perto de você. Né? Então, são culturas e culturas. O Jiva, com sua subjetividade, seu programa, né, ele se sente mesmo. Portanto, o primeiro benefício do autoconhecimento é a objetividade. A objetividade foi apontada por Adimurtya de Raha, ou seja, transcender o BMI, o corpo, mente e intelecto. O BMI é um outro pôster que foi criado por Shimayananda, que inspirou o Ranji a desenvolver esse pôster aqui. Ele tinha um outro pôster que começava com BMI, The Body, Mind and Intellect. Body, Mind and Intellect eram 3 níveis, que era muito legal também. Transcender esse nível chamado Body, Mind and Intellect. O segundo benefício do autoconhecimento apresentado como a realização da imortalidade. O outro é a imortalidade. O primeiro é a capacidade de viver livre, né? E objetivando o seu jiva, aceitando o mundo, aceitando os parabhada karmas, né? Isso é liberdade, né? O outro é ser livre da mortalidade, ou assumir a sua imortalidade, né? Um outro benefício. O que queremos dizer com isso? Temos de ter muito cuidadoso. Atma não pode tornar-se imortal. O anatma não pode. Isso eu ia comentar antes e eu acabei pulando, me distraí, etc. Quando a gente fala de assumir, né, reivindicar a sua imortalidade, a gente tem que tomar cuidado de não desenvolver uma expectativa daquilo que é impossível, né? O corpo físico, ele jamais pode obter a imortalidade. A imortalidade, ela pertence simplesmente ao ser pleno, né? A consciência e a existência. A consciência e a existência é imortal. Então, no momento que nós compreendemos que nós somos esse princípio imortal, e nós reivindicamos e assumimos nossa identidade como consciência e existência, aí nós relaxamos, porque nós nos damos conta da nossa imortalidade como consciência e existência. Mas sabendo claramente que essa construção corpo-mente, que é aquele ponto, né, aquele ponto do campeonato, é visto já como anátema, né, como não ser, ou ser aparente, né? Então a gente já não tem tanto problema, nós temos uma perspectiva objetiva do corpo e da mente. Eu não posso ser aquilo que eu testemunho, eu não posso ser aquilo que eu conheço, então o que eu sou é livre e independente da morte do corpo, né? Então eu fico livre desse apego com o corpo, dessa identificação com o corpo, e naturalmente, consequentemente, eu indico a minha natureza com Brahman, ou com consciência, o único fator, o princípio imortal, né? É isso que significa. Porque tem muitas pessoas no mundo espiritual que gostariam de obter a imortalidade do corpo. Existem muitas histórias em torno a isso, né? Você vai aqui, ali no Himalaias, você vai encontrar uma caverna, vai encontrar um yani, ou vai encontrar um yogi, né? Um sadhu, etc., que ele, através de algumas alquimias, ele obteve o elixir da imortalidade. Isso não existe, o elixir da imortalidade. Muito embora possa existir o poder da mente através de alguns yogis, de seed powers, existem poderes, né, da mente que permitem, assim dizem as escrituras de Yoga Sutras, etc., permitem ao yoga de prolongar a vida por centenas de anos, entendeu? Através de alguns poderes espirituais. Mas esses poderes, eles não rendem ao yogi vida eterna, entendeu? E mesmo que renda vida eterna, é uma outra demonstração de apego e emprisionamento a samsara, porque o cara quer viver por sempre, ele é tão ignorante, ele é tão condicionado a querer, ele é tão condicionado a identificar-se com o corpo, como o corpo, que ele
passou vidas e vidas tentando prolongar o corpo até que ele desenvolveu certos poderes. Quem é que gostaria de desenvolver esse poder? Ninguém? Nossa, que surpresa. Em geral, todo mundo levanta a mão. Só eu. Putz. Está todo mundo fora. Agora eu queimei meu filme, não é só eu. Acho mais legal trocar de carro. Mais legal o quê? É legal trocar de carro. Trocar de carro. É mais legal, né? A gente pega um modelo novo. Pode pegar um modelo pior, né? Mário pegou um modelo novo, o carro é durinho, fresquinho, um cheirinho de carro novo, é um cheirinho, né, legal e reconhecível, né, uma coisa muito bacana. Né? Tantas vantagens que tem um carro novo, né? O problema é que um equipamento corpo-mente novo tem que passar por todo o tram-tram de prazeres e dores da infância, até desenvolver um intelecto maduro, aí, de novo, vai ter que trabalhar para a moksha, né? O ser humano acaba a vida, a gente só aprende a dirigir. Hã? No ser humano acaba a vida, a gente só aprende a dirigir. Tem que aprender tudo. Exatamente. A gente tem que fazer a carteira de motorista de novo. É um problema sério. A Silvia não está querendo vir para o Brasil porque ela não quer passar pela burocracia, o problema de fazer uma carteira de motorista aqui. Não é fácil. E depois aprender a dirigir em Brasil não é coisa para qualquer um, né? Não aqui em São Paulo, então. No Rio é pior. No Rio é pior e na Índia é pior ainda. A carteira não pode ser apenas autorizada, ela mostra a delas, o Detran vai, olha, tem carteira, vai e autoriza aquela. Legal. Para aprender a dirigir aqui. Não, né? Se a dela tiver em A carteira italiana é convertível? É conversível. Você tem certeza? Eu acho que sim. Eu acho que a Silvia fez uma pesquisa e descobriu que não é. O Brasil não quer tirar dinheiro. O brasileiro é meio complicadinho. Nós temos um amigo lá no Detran. Começa com essa história de comprar carteira falsa, porque a Silvia não vai gostar dessa história. A ideia dela de acabar numa prisão brasileira por causa Melhor Uber. Então vamos lá, vamos acabar isso aqui porque tem o jogo. Putz, tem ainda 2 páginas. Olha, agora vai ser difícil. Já está claro, professor. Você quer ver o jogo também? Né? Ok. Então vamos lá. O Atma pode tornar-se imortal? O Atma não precisa tornar-se imortal, porque o Atma é o princípio imortal, ele já é. Então, quem realiza a imortalidade? O que você quer dizer com realizar a imortalidade? Realizar a imortalidade significa deslocar, agora eu encontrei a palavra para shifting, deslocar a sua identidade do corpo-mente para a consciência, né? Transferir ou deslocar a sua identidade, o seu sentido de identidade. Agora eu me identifico com o ser, eu digo, eu sou imortal. Realizar a imortalidade é pura mudança de identificação, shift de identificação. Né? Nada poderia ser mais simples do que isso, a gente não precisa fazer nada, a gente simplesmente precisa desenvolver uma convicção da verdade a respeito daquilo que eu realmente sou. Mas o que torna esse shift, esse deslocamento de identidade difícil é essa ignorância, né? Que é muito pervasiva e muito arraigada, muito persistente, a identificação. Eu sou esse corpo lindo e maravilhoso, esse cabelinho em pé, etc, etc. Né? Então, deslocar a identidade, né? Dos nossos penteados, nossos isso e aquilo, né? Não é assim tão fácil, né, Andalina? Você está rindo porque você já deslocou, né? Ela está lá curtindo o deslocamento dela. Ela deslocou da frente para o fundo. Ok. É por isso
É um processo intelectual puro, essa mudança de identificação. Não há nenhum evento de conversão de um mortal em imortal. Mesmo Deus onipotente não pode fazer isso por você. Deus não pode fazer certas coisas. É por isso que você encontrará em todas as Puranas esses Rakshas, demônios, eles farão tapas, austeridades, e Brahma, Vishnu, Shiva aparecerão na frente deles. Criança, estou feliz com suas tapas. O que você quer? Invariavelmente, eles dirão, eu quero não morrer, eu quero ser eterno. Eu não quero morrer, é o desejo de quase todo o indivíduo. No fundo, tudo que a gente faz sob a ilusão, fantasia de que a gente está estabelecendo uma segurança suficiente que possa prevenir a morte do meu corpo, né? Então, quando todos esses Jivas, Vishnus, Brahmas, Shiva, né? Quando todos esses Rakshasas farão tapas, né? Alteridades, e Brahma, Vishnu, Shiva aparecerão diante deles e dirá, criança, estou feliz com suas tapas, seus esforços, suas dedicações, vocês me invocarem. Agora você me diga o que você quer. Invariavelmente todos dizem, eu quero não morrer. E, invariavelmente, né, os deuses, Ishvara responderá, isso não é possível. Escolha uma outra bênção. Se você quer fazer um pedido, por que não fazer um pedido superior a esse, né? Mas as pessoas presas à matéria, né, eles dizem assim, não, eu quero essa bênção, a imortalidade do corpo, né? Aí ele fala, peça uma outra bênção, quer seja, ou ainda qualquer outro personagem por aí. Você verá a mesma sequência. A questão surgirá, se o Lorde é onipotente, como se pode dizer que ele não pode converter um mortal em imortal, né? Isso é interessante, né? Se Deus é onipotente, etc., por que ele não pode, depois de tantos tapas, né, de tantas penitências, em sadhanas, etc., não pode conceder esse meu desejo e transformar aquilo que é mortal em imortal? Né? Por que o Lorde não pode fazer isso? Né? Porque isso é contra, né, as leis que governam essa ordem de realidade. Essa é uma ordem de realidade aparente, onde as coisas elas se parecem, elas se mantêm em constante modificação, aí elas desaparecem. Essa é a lei de Mitya. A lei de Mitya é aquilo que sempre se modifica, é aquilo que não existe realmente, porque não existia antes, não existe depois, e existe durante um curto período de tempo, né? A definição de omnipotência é fazer tudo o que é possível. Não é fazer o impossível. Um dos impossíveis é a conversão daquilo que é mortal em imortal. Nem mesmo Bhagwan, Ishvara, pode tornar um corpo imortal. O próprio corpo de Ishvara terá um fim. Olha que maravilhoso. O próprio corpo de Ishvara, né, ele tem um fim. Pralaya, quando Pralaya vem, né, todo o universo, inclusive a trindade Ishvara, Jiva e Jata, desaparece e retorna em seu estado semente ou potencial, né? Então, nada disso, tudo isso que faz parte de Mitya, essa ordem de realidade aparente, secundária, não real, ela tem um início, um meio e um fim. Então, isso é parte, né, é embutido nesse sistema, nessa ordem chamada Mitya, é temporalidade. Então, não peçam o impossível, entendeu? Existe somente um princípio imortal. E existe um outro princípio que é temporal, que é a matéria. Espírito é a matéria. Você não pode pedir que a matéria se torne o espírito. A matéria pode se tornar o espírito através da compreensão, né? Somente o jiva, né, materializado, através da compreensão que a matéria também é esse princípio imortal. Tudo é a consciência somente. A definição omnipotência é fazer tudo o que é possível. Nem mesmo Bhagwan pode tornar o corpo imortal. O próprio corpo de Bhagwan terá um fim. Assim, alcançar a imortalidade e assumir a essência de Brahman como a minha própria essência. Compreender que a minha essência, a Jiva-Atma, é igual à essência de Paramatma, né? Brahman. O Atma, o ser, o self, o eu, é o mesmo. Entendeu? E como a gente compreende isso? Através
né, da lógica, né? Essa lógica que vai realmente demonstrando para a gente que nós não somos os 3 corpos, não somos os 5 corpos, não somos os nossos estados, não somos nossa experiência, nós somos a luz do iluminador, né? Que propicia tudo isso para a gente. Né? Essa é a essência do primeiro capítulo. O segundo capítulo destaca novamente 2 tópicos, Atma Yana e Atma Yana Pala, resultado desse autoconhecimento. Esse é um outro tema interessante. Mas esse tema vai ser deixado para a semana que vem. Eu tenho uma novidade para vocês, eu vou ficar por aqui. E nesse final de semana próximo, esse é um anúncio principalmente para os meus amados do Vedanta Brasil. Eu vou ficar por aqui. No sábado que vem, no domingo que vem, nós faremos o Vivekachudamani, Marcelo, e o Panchadasi, né? E nós faremos aqui, muito provavelmente, na tarde, uma forma de satsang. Muito provavelmente, eu vou querer rever esse último Kena Upanishad, ouvir bem, ler as explicações de Paramartananda e dar uma continuidade disso. Então, semana que vem, nós teremos a nossa aula de Vivekachudamani, a nossa aula de Panchadasi, sendo que nas tardes de sábado e domingo, quem tiver interessado, a Betânia vai publicar tudo isso e vocês serão livres de acompanhar essa classe. Uma delas vai ser sobre o Kena e a outra, eu gostaria de abrir uma sessão, talvez no domingo à tarde, somente para perguntas e respostas. E para isso, eu gostaria que vocês contemplassem tudo isso que nós cobrimos nesses últimos 8 dias, né? E identificassem, né, se existem algumas questões de vocês. Eu faço muito isso com o pessoal dos Estados Unidos e na Europa. A gente faz uma sessão de Upanishads, de textos vedantinos, e aí eu convido eles para contemplarem e verem, né, e apresentarem possíveis questões. Tá? Então, a gente tem um programa para a semana que vem, Ishwara permitindo, naturalmente, com a bênção de Ishwara. Eu agradeço a todos vocês, eu amo todos vocês, eu me senti muito próximo de todos vocês e continuo próximo. E agora a gente está mais próximo ainda, porque estamos todos no Brasil, nesse Brasil lindo, maravilhoso, horroroso. Que isso, pô. Eu só digo coisa inconveniente, inadequada. Acaba abacalhando tudo, né? Eu estava fazendo um discurso tão importante, né? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Obrigado a todos. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras.
E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.